Bom dia a todos. Passando aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje iremos ler em João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um versículo muito conhecido, um versículo que tem um grande fundamento em relação a tudo aquilo que Jesus falou. Esse pequeno versículo tem como contexto uma pergunta de um dos discípulos de Jesus. Depois de fazer uma grande promessa de que iria voltar para o Pai, ele foi indagado. A pergunta foi: como podemos saber o caminho? A pergunta de Tomé talvez seja a pergunta feita por muitos, visto que tem como fundamento a incerteza das coisas. O que é a vida? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o propósito da minha existência? São perguntas que muitos filósofos e religiões têm tentado responder. Logo, ao acreditarmos em Deus, nos deparamos com outra pergunta: como se chegar até Ele? Qual o caminho até Deus? Muitos acham que a frase "todos os caminhos levam a Deus" está correta. É muito comum pensar assim, principalmente no mundo onde tudo é relativizado. Não existe absolutos, dizem. O fato de não acreditarmos em uma verdade, amigo, que uma verdade é absoluta, não quer dizer que ela deixe de ser verdade. Jesus, ele não tinha problema algum com isso. Ele sabia perfeitamente o peso de suas declarações, pois ele é a própria encarnação do absoluto. Ele é a própria encarnação e feição daquilo que é perfeito, daquilo que é completo. Quando Jesus diz, eu sou, ele está nos fazendo lembrar de um episódio muito conhecido, descrito em Êxodo capítulo 3, onde é narrado o encontro de Moisés com o Senhor. Deus comissiona Moisés para libertar o seu povo de Israel do Egito. Então, quando Moisés se depara com a visão do fogo, com a visão da sarça ardente, ele diz: Senhor, quando perguntarem qual o nome do Deus dos seus antepassados, o que digo? Então o Senhor responde e diz: O eu sou lhe enviou. O eu sou que sou lhe enviou. E é interessante que Jesus ele usa essa frase nesse versículo. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Deus falou, o Deus que falou com Moisés por meio de uma sarça ardente, estava ali, diante dos olhos daqueles homens. Ele estava ali, encarnado. O apóstolo João ele explica isso com mais detalhe quando ele fala em João no capítulo 1, versículo 1 ao 5, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele estava ali, Jesus Cristo. A Bíblia fala também no verso 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É interessante porque quando nós fazemos alusão ao Êxodo, nós vamos observar que Deus ele pede que Moisés construa um tabernáculo. E é interessante isso, porque o objetivo de Deus em ordenar que Moisés criasse um tabernáculo era justamente fazer com que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. E é interessante que o verbo usado para tabernáculo no Antigo Testamento e o verbo usado para habitar no Novo Testamento, no verso 14 do capítulo 1 de João, é justamente Jesus, ele tabernaculou. O tabernáculo de Deus, o próprio Deus, o grande eu sou, estava ali diante dos seus discípulos, passando as suas instruções e os seus ensinamentos. Então, nós podemos fazer três perguntas que se baseiam justamente nas declarações de Jesus. Primeiro, por que
que Jesus é o caminho? Por que Jesus é o caminho? Nós podemos responder simplesmente porque é Ele que vai adiante do caminho. Jesus, ele abriu uma estrada que liga o homem a Deus. Em Mateus no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que estão trilhando por ele, os que trilharão por ele, os que se direcionam a ele. Então Jesus Cristo ele veio para mostrar justamente o caminho que conduz a Deus, sendo ele mesmo, sendo as pessoas que obedecem a ele e aos seus ensinamentos, essas pessoas irão obter êxito. É verdade que ele falou que o caminho é estreito. Por que o caminho é estreito? Porque ele vai se deparar no final da linha deste caminho. Nós iremos nos deparar com um Deus que é santo, um Deus que é perfeito e um Deus que exige isso de nós, que exige isso das pessoas que estão trilhando nesse caminho. Então significa dizer que nesta caminhada eu não posso fazer tudo o que eu quero. Isso significa dizer que eu deverei renunciar às paixões, que eu deverei renunciar ao pecado para que eu possa trilhar nesse caminho. É por isso que ele é apertado. Mas se eu estiver fazendo isso, eu posso ter certeza, eu estou no caminho correto, eu estou na direção correta. Então Jesus Cristo, ele é o caminho. Por que ele é o caminho? A Bíblia vai falar em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a ponte que liga Deus ao homem e o homem a Deus. Então, ele é o único caminho. Ninguém se chega a Deus, ninguém vai caminhar até Deus sem passar por Jesus. A outra pergunta que nós podemos tentar responder é por que Jesus ele é a verdade? Porque, simples, ele é a própria encarnação desta verdade. Jesus, ele não cometeu nenhum pecado. Então, tudo o que ele diz é verdadeiro. Nós entendemos que a verdade não é um conceito filosófico, mas sim uma pessoa, Jesus Cristo. Tudo aquilo que Deus havia prometido no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias cumpriu-se em Jesus. Por isso que ele é a verdade, porque Deus falou e Jesus Cristo veio para cumprir. Sendo assim, concluindo uma verdade, sua vida é um cumprimento das palavras do Deus Altíssimo. Jesus Cristo, ele é a verdade. A última pergunta que nós podemos fazer é por que ele é a vida? Simples, porque ele é o autor dela. Todas as coisas que se movem e que respiram existem pelo poder do Senhor de gerar vida. Isso é uma verdade. Mas o que nos garante que ele é a vida foi o fato dele ter morrido e ressuscitado. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. O que é mais glorioso do testemunho de Jesus, da vida de Jesus? Ele pode ter feito muitos milagres, ele pode ter ensinado coisas sublimes, mas o que faz ele ser diferenciado, o que faz ele atrair multidões de pessoas é o seu testemunho da sua ressurreição. A morte não teve poder sobre ele, a morte não pôde prender ele, a morte não pôde segurar ele, porque ele é a própria vida. Aleluias. Ele é a própria vida. Jesus é a própria vida. A morte não teve poder e não tem poder sobre a vida. Ninguém falou como Jesus. Ninguém ensinou como Jesus. Ninguém fez o que Jesus fez. Então nós podemos concluir, ao passo que Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, nós podemos concluir: ou ele era maluco, ou ele era um mentiroso, ou então ele é o que ele diz ser, o próprio Deus, o único caminho, a única verdade e a única vida. E eu quero dizer para você, amigo, que está ouvindo esse áudio,
que Jesus Cristo ele veio para cumprir todas as promessas de Deus. Por isso que ele é a verdade. Mas a verdade central e o propósito central é que ele veio para ser o caminho que liga você até Deus, para ser a verdade que conecta o seu coração ao Senhor e para ser a vida que vai vencer a morte. Por causa do pecado, todos nós herdamos a morte. A Bíblia fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos aqueles que se chegam a Cristo, Jesus falou isso em João no capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim, esse nunca morrerá. Jesus Cristo ele veio para nos dar a garantia de vencermos a morte. Naquele grande dia, nós iremos declarar, todas as pessoas que se chegam a Ele, que creem em Ele, irão dizer, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus Cristo ressuscitou. E aqueles que creem nele podem ter essa garantia. Jesus Cristo o ressuscitará naquele último dia. Então, o que eu quero dizer para você é que você possa trilhar esse caminho. É que você possa acreditar nesta verdade. É que você possa receber essa vida. Não é difícil, basta você se arrepender dos seus pecados, deixar o caminho largo, deixar as práticas que desobedecem, que desagradam a Deus e seguir aquilo que Jesus ensinou, as verdades que Jesus ensinou. Então você receberá a vida, a vida. A Bíblia fala que todos nós estávamos mortos. As pessoas que não estão nos caminhos do Senhor estão mortas. Mas Jesus Cristo, ele nos amou e ele nos ressuscitou por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. Então, Deus está lhe dando uma oportunidade de seguir esse caminho, de acreditar nessa verdade e de receber esta vida. Então, que o Senhor possa abençoar, abrir os seus olhos, possa fazer você entender que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Pai, que gloriosa verdade. Como nós nos alimentamos, como nós somos fortalecidos por meio da tua palavra. Nós acreditamos, Senhor, que tu não és um mentiroso e nem que tu és um louco, mas que tu és o próprio Deus, o Filho do Deus vivo. Então, Senhor Jesus, que tu possa abrir os olhos, Senhor, do entendimento das pessoas que ainda não compreenderam. Obrigado porque nós gozamos dessa verdade em nós, mas nós não queremos que ela fique somente conosco. Que, ó Deus, que tu possa iluminar, Pai, a mente, o entendimento, o intelecto, para que eles possam compreender. Que eles possam, Senhor Deus, ter os seus corações aquecidos para viverem nesta verdade. E assim, Deus, receberem o perdão dos seus pecados. Ó Deus, e quando fecharem os olhos, eles possam ter a certeza que irão ressuscitar naquele dia, porque tu promete vida e vida em abundância. Tu veio para dar vida ao homem, e essa vida é abundante, é a vida eterna. Então abençoa a cada um em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.